Hoje eu estou tão nostálgico quanto nos outros dias, apesar que teve motivos para isso. Eu tenho que explicar primeiro o contexto. Em 2024 ou ano passado, não, acho que foi 2024 mesmo, é verdade. 2024, 2 anos atrás, eu havia lembrado que eu tinha feito uma atividade em 2020, pouco antes da pandemia, em que uma professora de português, ela havia passado uma atividade em que nós escreveríamos para o nosso eu do próximo ano, no caso 2021. Então, a maioria, apenas algumas pessoas, acabaram não fazendo essa atividade porque não estavam na sala. Mas enfim, a grande maioria da minha turma daquela época acabou escrevendo isso. O tempo passou, já havia se passado uns 3 anos do fim do ensino médio. Então, eu lembrei disso e fui falar com a professora pelo Instagram. Ela falou que essas cartas, ela não estavam mais com ela e estava na instituição do IF. Então, eu falei com as pessoas de lá e nessa época a minha namorada, no caso atualmente ex-namorada, ela, por também ter estudado lá, por ainda estar estudando lá em 2024, se eu não estou enganado, ela foi e conversou lá com as pessoas e eles conseguiram mostrar a ela as cartas que estão todas lacradas. Estavam lacradas também até então. E por eles terem pensado em descartar, eles entregaram todas as cartas para minha até então namorada. Ela acabou me entregando e eu fui aos poucos devolvendo a algumas pessoas mais próximas. Eu devolvi aos amigos que moram perto, devolvi a outras pessoas, devolvi a um amigo que entregou a uma pessoa da outra turma, porque como eu falei, o meu curso era de informática e existia a turma de meio ambiente. Então eu acabei entregando para algumas pessoas do meu curso e para um amigo em comum que conhecia pessoas do outro curso de meio ambiente. Então certas cartas foram devolvidas e não só isso, vieram muitas cartas, não só da minha turma, mas do até então terceiro ano, dos terceiros anos que terminaram o ensino médio ainda em 2020. Vieram cartas mais antigas ainda de 2019, de outras turmas. Então, eu acabei não falando com essas pessoas, deixei tudo guardado e acabei esquecendo. Passou mais 2 anos e, enfim, acabei lembrando disso ontem. E comentei isso com os meus amigos. Por sinal, da escola municipal e da escola estadual. E eles deram a ideia de falar no grupo dos egressos, em que está boa parte do pessoal que já terminou o ensino médio no IF, daqui do meu município. Então enviei uma foto com as cartas para eles nesse grupo. E ainda ontem eram umas 11 horas e hoje já pela manhã muita gente já havia falado, respondi eles e hoje mesmo acabei devolvendo algumas em que um grupo de pessoas se juntou, porque no meu bairro específico existem outras pessoas que moram e que também já terminaram o ensino médio no mesmo ano e que possuem as cartas e que fizeram essa mesma atividade e que as cartas estavam comigo. Então, uma pessoa veio pegar uma moça, nós encontramos em um ponto em comum, de frente a um mercado aqui bem conhecido. Então, eu devolvi a carta dela e de mais pessoas ali que são próximas a ela, que também estudaram juntas na mesma sala. E planejei também, conversei com outras pessoas para devolver para elas também. E eu decidi que vou ler a minha aqui. Vou até mostrar por sinal.
Primeira vez que eu mostro um material definitivo desse ano, que por sinal acaba nem sendo de 2019, acaba sendo de 2020. Porém, dá para poder mostrar, dá para falar sobre. E em último caso, isso vira um epílogo mostrando o depois de 2019. Enfim, não sei se dá para perceber, mas provavelmente vai estar invertido como para mim tá. E já tá partido, rasgado a parte do envelope, porque eu havia feito já em 2024. Já havia tido contato com essa folha em questão, com esse material que eu havia escrevido. E são muitas cartas que estão comigo, por sinal. Muitas, muitas, muitas. Eu acho que dá pra eu mostrar sem expor as pessoas que escreveram. Mas eu separei aqui, são bastante. Bastante. E só isso, por si só, das pessoas vierem falar comigo, de algumas terem confiado em eu abrir duas em especial. Mandaram eu abrir e enviar, porque elas com certeza não teriam como ter acesso a essas cartas por estarem morando longe e não ter perspectiva nenhuma de vir morar aqui de novo. Porque, de fato, já fazem 6 anos em que isso foi escrito. Meia década, um pouco mais de meia década. Então é muito tempo, muito tempo. Algumas pessoas já haviam terminado o ensino médio naquele próprio ano. Então, esse ano já se passou 6. Se elas já foram para uma faculdade ou trabalharam, é tempo demais, muito tempo. Com certeza aí no mínimo muitas delas já terminaram a graduação, já trabalham há muito tempo. Então, enfim, acredito que dá para mostrar. Não sei como ficou, qualquer coisa eu corto isso e enfim, mas são muitas, muitas cartas de fato. E existem muitas das pessoas da minha turma, muitas, e estão todas alacradas. Não abri nenhuma, além da que o pessoal pediu. E mesmo assim eu acabei não lendo. Eu tirei foto, acabei digitalizando por um aplicativo e enviei para essas pessoas. A minha, em especial, eu achei muito importante. Eu mudei muito desde então a visão, a forma de escrever. A única coisa que se manteve igual que eu consigo reconhecer é a caligrafia. Então eu vou até abrir aqui e ler ela e explicar o contexto de algumas falas, de algumas coisas, sem expor aqui nomes, porque eu cito o nome de algumas pessoas. E mesmo que sejam próximas e mesmo que no fim das contas seja algo para mim mesmo, ninguém mais vai ver isso, ninguém mais vai se importar com isso, além de eu próprio. A não ser que daqui muitos anos alguém veja de modo aleatório e preste atenção. Afinal, eu acredito que algum vídeo meu já apareceu para alguma pessoa, algumas pessoas, devido à quantidade de visualizações. Por exemplo, o da falta de empatia possui 15 e não foram, a maioria, cliques meus. Eu acho que apareceu para outras pessoas, elas clicaram, viram que era um vídeo aleatório, acharam que não tinha relação e simplesmente ignoraram e saíram do vídeo em si. Então, mesmo apesar desse fator, eu não vou citar nomes. Então, vou até abrir aqui. Acabei mostrando, mas eu acredito que a qualidade não vai estar boa o suficiente para dar para ver em si, mesmo pausando algo parecido. Mas enfim, eu vou ler aqui. E a primeira coisa que eu acabei escrevendo foi: melhore sua caligrafia. E foi algo que não aconteceu. Talvez sim, eu tenha melhorado aí 1%,
mas é algo irrisório e minha letra basicamente continua igual. O que eu achei interessante foi que por algum motivo eu escrevi com caneta vermelha, com metade sendo em caneta preta e a outra metade sendo em caneta vermelha. Começa com: E aí, cara? Não sei sua situação nesse momento, mas acho que você continua orgulhoso. Isso te atrapalhou em algo? Espero que não. Você ainda está falando com... Aqui eu cito a moça que eu gostava. E isso de você continua orgulhoso porque por algum motivo, alguma coisa da adolescência, por algum motivo me inspirava nessa versão minha. Em que, nossa, eu vou ser aqui bastante orgulhoso porque isso vai me trazer benefícios. Eu vou conseguir ficar focado, eu vou conseguir cumprir objetivos. E no final não, isso não faz sentido pro meu eu de hoje. Na verdade não faz sentido pro meu eu já faz alguns anos. Mas eu tinha 15 anos ainda. Ainda iria completar 16. Então eu não julgo essa versão minha aqui. E esse você ainda está falando com fulana. Bem, é uma longa história. E talvez eu só poste isso. Eu estou fazendo isso aqui no dia 28, acredito, é 27 de julho de 2026, mas provavelmente eu só vou postar bem depois, como um epílogo de fato. Mas enfim. Isso te atrapalhou em algo? Espero que não. Você ainda está falando com fulana? Pois eu sim, sabe? Depois do namoro fiquei mais incerto sobre ela. A partir do dia 1º de janeiro, algo me mudou e eu não pareço ser o mesmo. Eu achava que eu não parecia ser o mesmo de 2019. Meu comportamento, de fato, parecia ter mudado um pouco. Eu estava um pouco mais confiante em relação a algumas coisas. Estava querendo cortar contato com ela, mas o meu comportamento não condizia com o meu mental, pois eu vou citar ela bastante aqui. E era um fato que eu ainda era apaixonado por ela e continuei apaixonado durante um certo tempo. Então, é normal essa contradição entre o meu comportamento e o que eu escrevi aqui, pois eu citei ela bastante. E eu não pareço ser o mesmo, estudando todos os dias, mais sério, mais responsável. E acredito que você esteja passando por uma... Eu acredito que você esteja parecendo um homem adulto agora. Não sei. Nessa época eu estava com a barba crescendo ainda. Eu não tinha... Basicamente eu não tinha um bigode. Eu só tinha ali um pequeno cavanhaque começando... Cavanhaque começando a crescer no queixo. E minha barba ela só crescia aqui, na lateral pela metade. Ficava uma grande costeleta, em que hoje em dia eu vejo fotos antigas e eu me incomodo um pouco, porque caramba, como eu não percebia que isso ficava feio pra caramba, ficava estranho. Apesar que naquela época, como ainda estava começando a crescer, ainda era baixo e eu acabava gostando de manter ali crescendo. Apesar que foi durante a pandemia que cresceu muito, de fato cresceu bastante. E ficou algo absurdo, tanto que até depois do ensino médio, até 2023 a barba crescia demais. Aí eu comprei uma maquininha e sempre comecei a diminuir e começou pelo menos a ficar um pouco mais desenhada, sem crescer de forma absurda. E hoje em dia tá dessa forma, eu sempre acabo parando com a maquininha. E também teve outras mudanças como o cabelo, apesar que hoje eu cortei e eu tô me sentindo um pouco estranho, porque eu já fico acabando ficando acostumado com ele maior. Então acaba saindo os pseudo, o que eu chamo de pseudocachos
mas ainda está grande, ainda não acho estranho. Mas anos atrás, barra ano passado, ele era bem curtinho. E, enfim, eu não me imagino mais com o cabelo curto e com a barba sem estar desse tamanho, porque cresceu bastante. Me encontrei com um amigo 2 dias atrás e ele até falou, porque nós não havíamos nos vistos já fazia um certo tempo. Ele falou que ele ficou surpreso de dizer: ah, tua barba já tá fechada. E pior que não, mas tá bem próximo. Falta pouca coisa pra fechar de vez. E, enfim, acabei me distraindo. Você deve estar parecendo um homem adulto agora. Bem, eu não sei. Porque, por algum motivo, pode ser uma visão distorcida. Eu me vejo muito jovem, talvez mais jovem do que eu realmente seja. Então, não sei como as pessoas me enxergam. Não sei com qual idade as pessoas diriam com que eu pareço. Talvez até mais por causa da barba, mas enfim. Bem, acredito que você esteja parecendo um homem adulto agora. Sua barba deve estar grande. Bom, talvez você tenha tirado uma ótima nota no Enem. Não foi uma nota alta, mas graças a Deus, felizmente, eu consegui uma bolsa de estudos com isso, de 100%, graças ao ProUni. Então, foi muito bom. Realmente foi uma nota ali suficiente para eu conseguir o objetivo. Talvez a amizade com os meninos continue grande, e de fato continuou muito grande até hoje, e nós pretendemos sair sábado para assistir o filme do Homem-Aranha. Nós já até compramos os ingressos e nossa amizade continua forte, realmente forte. É muito bom isso, porque muitos dos colegas, como eu falei com o meu amigo de 2 dias atrás, ele havia falado que houve esse distanciamento das pessoas. Eu falei para ele que eu estava sentindo, o que eu continuo sentindo esses dias, com certa tristeza, certa saudade. E eu falei lá que talvez isso estava apenas me afetando, que as outras pessoas não sentiam isso. Aí ele citou um amigo em comum, um colega de sala em comum, que sentia a mesma coisa, mas no caso dele era porque ele achava que o pessoal tinha se distanciado demais pós ensino médio. E eu me sinto dessa forma. Eu sinto que, caramba, eu acho que eu já citei isso aqui, eu vou estar repetindo, mas de fato é o que eu sinto. Que eu segui estudando, estou perto de finalizar uma graduação. Já tive 2 empregos, dentre os quais eu trabalhei por muito tempo. Tive um relacionamento que durou mais de 4 anos. Relacionamento amoroso, tenho meus amigos, tenho planos futuros. E eu me sinto com saudade, com a falta, com um vazio, que talvez tenha sido por causa da pandemia, como eu e ele estávamos falando. Ele falou que parece que talvez não tenha tido uma finalização. E realmente, a pandemia matou muita coisa. A pandemia matou essas experiências que poderíamos ter tido. Tudo fica no campo da hipótese e da imaginação. E tão complexo e tão bom quanto o Neymar hipotético é o meu 2020 e 2021 hipotético. O que poderia ter sido. É mais mágico do que o Neymar hipotético. O Neymar extraordinário. E se o Neymar fosse focado? E se o Neymar fosse para o Real Madrid ao invés do Barcelona? E se o Neymar continuasse no Barcelona? E, enfim. E não para o PSG. Bem, continuando aqui. Estou falando aqui uma frase e depois falo um podcast inteiro. Mas bom. Talvez a amizade com os meninos continue grande. Talvez a história de Isaac esteja finalizada. Isaac é um personagem de uma história que eu escrevo. E realmente eu finalizei essa história. Que é um detalhe que só minha namorada sabia. Que eu escrevo histórias
Até hoje escrevo ali como um hobby, mas ninguém sabe disso, eu nunca mostrei pra ninguém. Ninguém nem procurou saber, eu também não mostrei. É o que fica comigo. E eu escrevo pra mim mesmo no final. Eu acabo escrevendo histórias ali, coisas, nada complexo, nada com uma gramática absurda, mas eu gosto disso. E, enfim, talvez a história de Isaac esteja finalizada, talvez você esteja com um notebook. E isso aqui foi porque no começo do ano, daquele ano, existia essa possibilidade da gente fazer um projeto. E no início daquele ano de 2020, e esse projeto era para fazer uma página no Instagram de edições de vídeo, para a gente conseguir arrecadar dinheiro para comprar notebooks. A página chegou a existir, nós fizemos até publicações específicas para pandemia e tudo, mas não avançou, porque, enfim, justamente por causa da pandemia, a ideia não foi para frente. Mas eu estava muito focado, eu estava sonhando com esse notebook, porque eu tinha me sentido frustrado, porque no ano anterior eu não podia estudar certos conteúdos. No início de 2019, no início de 2020, eu comecei a estudar bastante programação e acabou eu fazia apenas usando o aplicativo que é Python pelo celular e o resultado não era tão bom assim. Então, apesar de ter aprendido bastante, acabou que poderia ter sido muito melhor se eu tivesse um aplicativo específico em um computador, algo que meus amigos tinham, eles tinham acesso a isso. Então me sentia frustrado por não poder estudar tão bem quanto eles, por causa da falta desse material. E se eu quisesse estudar, tinha que ser na própria instituição. Então eu estava muito focado. Eu lembro que cheguei até meio que a brigar com um dos amigos por causa disso. De eu estar querendo ali tirar fotos para o projeto, que era uma ideia que o professor tinha, e ele não querer ali se esforçar tanto. Apesar que era uma ideia, um sonho meu, então realmente, no final, eu que tinha essa vontade gigantesca. Bem, talvez você esteja com o notebook, talvez você tenha conversado com a menina, na verdade, meninas de cabelo curto que chamam sua atenção. Isso aqui, algo meio pessoal, mas dá pra entender. Nesse ano em específico, 2020, eu entrei numa espécie de hiperfoco de achar mulheres de cabelo curto, moças de cabelo curto muito bonitas. Não no sentido de... Eu espero que não. Eu espero que não. Que naquele tempo não tenha sido uma espécie de fetiche. Mas eu acabei até escrevendo sobre isso. Do quão eu achava bonito mulheres de cabelo curto. Bem, talvez você esteja meditando todos os dias. E eu tentava meditar. Porém, na casa que eu morava, não tinha porta no quarto. Então era muito difícil, muito difícil. Apesar que hoje tem porta no meu quarto. E recentemente eu havia feito algumas meditações, porém eu não sou constante. Eu havia ficado muitos anos sem praticar novamente. E esse ano voltei a praticar de novo. Mas ainda não sou constante. E ainda não é todos os dias. Mesmo depois de 6 anos. Aqui tem, não caia em tentação. Não pare de se esforçar. Não deixe de orar. Não deixe de crer em Jesus Cristo. E eu desenhei aqui um notebook. Um pseudo notebook aqui. E essa parte mais cristã da coisa, eu talvez tenha perdido isso. Não perdi minha fé, mas eu perdi essas partes de agradecimento, eu acho. Porque eu sempre citava, eu tinha escrito no caderno. O meu caderno de 2020, por sinal, tem o nome Jesus, a capa com Jesus, então eu estava muito
não diria religioso, porque eu acabava não seguindo uma religião específica, mas eu estava muito cristão aqui. Não que hoje eu não seja, mas acho que eu não sou mais tão um exemplo, mesmo que na época eu estivesse longe de ser, mas hoje em dia eu acredito que eu sou alguém pior em alguns sentidos. O que mais me aflige nesse momento são os sacrifícios para poder estudar, pois eu me afasto mais dos meus amigos. Também tenho os problemas com fulano. Fulano era meu primo. Esse meu primo veio falecer 3 anos depois em que eu havia escrito essa carta. E desde então já se passaram mais 3 anos. Esse meu primo, ele acabou se envolvendo com situações erradas, situações muito pesadas, e infelizmente ele acabou sofrendo um assassinato. E foi algo pesado, foi algo triste. E nessa época eu já estava preocupado. E isso tinha me marcado bastante. Bem, também tem os problemas com fulano, com fulana. Eu acabei de citando a moça novamente. Ainda amo. Não é contraditório, pois o que sinto quando vejo as meninas de cabelo curto é beleza. Mas fulana é algo muito mais profundo. E de fato, o cabelo dela não era curto, porque eu tenho uma preferência esquisita de não achar de não necessariamente achar mulheres de cabelo grande feias ou nada parecido. Nunca achei nenhuma mulher feia, independente das características, mas eu achava mulheres de cabelo curto acima dos ombros mais bonitas, mais belas do que as outras. Dito isso, quem era eu pra, enfim, querer escolher ou coisa parecida? Mas enfim, era só uma preferência. E, bem, mas fulano é algo mais profundo. Nossa, fulana não está na sala nesse momento. Ela está poucas vezes. Quer dizer, ela sai muito da sala. Tudo bem. Bora dar atenção ao que importa. Não só ela não escreveu nenhuma carta, já que eu estou com a carta da maioria do pessoal daquela turma, como também outras pessoas, pouquíssimas, acabaram não escrevendo. Eu diria que 3 pessoas ou menos, porque teve muita carta que eu devolvi antes. E algumas eu devolvi pra amiga, não, na verdade pra irmã do meu amigo que estudava junto com a gente, e ela devolveu para algumas amigas dela, que também eram da nossa turma. Isso ainda em 2024. E bem, voltando. Agora eu escrevo com caneta vermelha e espero que o Flamengo tenha ganho títulos importantes, que realmente ganhou. Em 2021 foi um desastre quase. Ganhou ainda o brasileiro no início do ano, mas era o brasileiro de 2020. Enfim. E ganhou muito título importante após isso. Que eu tenha escolhido uma profissão que de fato eu escolhi. Eu tenho minhas inseguranças hoje em dia, mas acredito que vai dar tudo certo. Pedi muito a Deus para conseguir muito o curso e acabei conseguindo. Eu consegui o curso que eu tanto queria. No começo eu pensava muito em TI, eu pensava em alguma área de programação devido a eu estar estudando bastante. Aí chegou a pandemia, eu perdi o foco, só conseguiria estudar se fosse através do celular. Eu não queria ficar fazendo programas pelo celular, então algoritmos pelo celular, então acabei perdendo ali o ritmo e procurei a área que estou até então. E você tem escolhido uma profissão que tem assistido aos filmes da Marvel no cinema: Morbius, Viúva Negra e Eternos. Acabei